Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Teorias Sociológicas Contemporâneas. Nós veremos agora, nesse momento, aqui nosso slide, né? Disciplina de Teorias, e estarei com vocês nessa disciplina, meus queridos alunos aqui da Faculdade FAEP, do curso Serviço Social, tá bom? Então, para a gente iniciar, vamos nos perguntar o que seria sociologia, né? O que é sociologia? O que é que eu entendo por sociologia? E aí, dentro desse contexto de entendimento, vêm as teorias para nos facilitar a compreensão dessa ramificação da ciência, né? Então, sem mais delongas, vamos ir para o nosso slide para a gente ir adentrando ao conteúdo para que a gente possa aprimorar os nossos conhecimentos, tá bom? Então, o que a gente pode perceber, né? O que é a sociologia? Então, vamos lá, né? Um pouco das raízes históricas da sociologia. Você que no dia a dia, né, pode descobrir, conhecer o que é sociologia, né? Cada um de nós emite seu parecer sobre o que é sociedade, como a sociedade vive, por que ela existe, né? E alguns podem dizer que é mesmo, que é contraditória, do sentido de existir riquezas nas mãos de poucos e a maioria estar na miséria. O que a gente pode ainda alegar? Que a sociedade está em crise, ou ainda que na sociedade há ausência de valores, falta de respeito, desconfiança, corrupção, dentre outros problemas, e ainda há outros que podem ser mencionados que a sociedade tem um futuro promissor devido aos avanços tecnológicos e científicos em virtude dos investimentos em médio e longo prazo dentro de outros pareceres. O que a gente vem entender dentro desse contexto sociológico? Aqui o texto frisa um pouquinho disso, né? A respeito de valores, confiança, corrupção, dentre outros problemas. Vamos analisar hoje, ainda assim, para um contexto mais propício ao texto. O que nós entendemos dentro da sociologia hoje? Já saindo das raízes históricas, vindo para o momento de hoje. Tanta corrupção que está tendo em vários governos e desgovernos, aí pelo mundo afora, pelo Brasil, né? E outros. Mas os governos tentam fazer algo para melhorar a vida do cidadão. Às vezes acertam, às vezes não acertam. E para isso a gente tem que entender esse contexto sociológico para que a gente possa não cair na mesmice do que o outro me disse. Eu preciso interpretar a sociedade para que eu possa tirar as minhas próprias conclusões, né? Podemos ainda salientar que no decorrer da história da humanidade, você pode encontrar várias teorias aí e a sociedade, ou até mesmo propostas para melhorar seu funcionamento ou explicar suas anomalias, né? O que seriam essas explicações? Vários autores vão nos dizer o que é a sociologia, como a sociedade vem se evoluindo, por que ela vem evoluindo. Então, essas anomalias são todas essas preocupações do funcionamento do mundo enquanto sociedade, né? Vários problemas sociais se tornam essas anomalias que dificultam a vivência do ser humano, a vivência do ser pessoa dentro da sociedade. Dentro do decorrer dessa história, várias foram as maneiras de organização da sociedade, como, por exemplo, no caso da Grécia Antiga, que foi uma das primeiras civilizações a estudar a sociologia propriamente dita, a estudar o contexto da sociedade, o Império Romano, Império dos Persas, dos chineses, ou seja, você pode observar que cada sociedade se estruturou a seu modo, com valores próprios, organização política, social, econômica, cultural, né? E essa estrutura pode ou não ter
subsídio ao tempo. É possível dizer que as sociedades antigas podem ter influenciado diretamente e indiretamente outras sociedades, né? Por exemplo, as sociedades, a sociedade romana, ela trouxe para a gente inúmeros conhecimentos. A sociedade da Grécia Antiga trouxe a questão dos esportes, essa questão das competições esportivas foi na Grécia Antiga, que veio evoluindo e veio chegando a todo mundo, e aí dá essa competição hoje de intermunicipal, interestadual, interamericano, global, né? Essas competições. E os demais impérios trouxeram aí evoluções tecnológicas da escrita, da comunicação, como o Japão, os chineses trouxeram essas evoluções da comunicação. Então, todo esse legado que foi trazido por essas sociedades, eles não se encerram, eles continuam no mundo de hoje, evoluindo e trazendo benefícios para a nossa sociedade, para todas as sociedades da qual procuram compreender e introduzir esses conhecimentos dentro do seio da sociedade. Além disso, vale destacar que a história das diversas teorias foram elaboradas para entender a sociedade, que dependem de época para época, de sociedade para sociedade, pensador para pensador, ou ainda de área para área de estudo. É uma das áreas de estudo que tem se dedicado ao entendimento do funcionamento da sociedade, entre outras finalidades, é a sociologia. A sociologia trouxe essa busca do conhecimento para compreender o ser humano dentro da sociedade, o ser, pessoa, no contexto da sociedade. Então, vale ressaltar que há importantes acontecimentos dentro da sociedade, mas há acontecimentos em cada época histórica que vai contribuindo para o crescimento, para a evolução da sociedade. Tá? Antecedentes dessa sociologia. Né? A sociologia é uma área de estudo que surgiu no início da modernidade com o intuito de compreender a sociedade de um modo geral, ou até mesmo nas suas particularidades. É claro que cada sociólogo daquele período tinha o seu entendimento da sociedade. Então, hoje, o entendimento de compreensão de sociedade é muito mais além do que os primeiros estudiosos, os primeiros filósofos, sociólogos, que construíram esse conceito de sociologia. Né? Outro sim, você pode perguntar em que contexto surge a sociologia, também conhecida para o período com a nova ciência. O que estava acontecendo antes do seu surgimento e ainda por que ela surgiu. Então, esse contexto do surgimento da sociologia como ciência, como nova ciência, trouxe um questionamento para nós podermos nos perceber enquanto ser social, que antes desse conhecimento, antes dessa nova ciência, como era entendida a sociologia, como era entendida a sociedade, né? É preciso compreender que, antes desse conceito de sociologia novo, a sociedade já existia, mas como era que era entendida? Cada autor, como foi falado aqui, tinha o seu conceito do que era a sociedade, do que era a sociologia, né, dentro do seu período. Tá? Ainda que vale salientar um pouco do que vem a ser esse período anterior à modernidade, que era conhecido como Idade Média, e historicamente está situada entre o século V e o século V e o século XV. Né? Você pode encontrar o termo pré-modernidade para esse período aqui do século XV. A sociologia, nos termos em que conhecemos hoje, não estava presente aí nesses séculos. Por quê?
porque a sociologia, como foi falado anteriormente, surgiu bem antes, bem depois, aliás, para esse conceito de sociologia, tá? Então, aqui a gente ainda está vendo esses pressupostos de sociologia, tá? Essa visão de mundo, predominante no período medieval era o teocentrismo. O que tínhamos de visão de mundo era Deus no centro de tudo. Essa visão medieval no processo sociológico era Deus no centro de todas as coisas. E esse teocentrismo vem do grego theos, quer dizer Deus, e o teocentrismo medieval significa, como já falei, que Deus era o mais importante na vida das pessoas, era o centro de tudo, ou seja, Deus era a medida de todas as coisas. Né? Tudo que se iria fazer era Deus que queria daquela forma. Tudo que acontecia no meio da sociedade, no meio das pessoas, era porque Deus queria daquela forma. Né? E aí, a gente pode ainda perceber o seguinte: neste contexto, alguns homens dedicavam a sua vida, né, a servir a Deus, louvá-lo e pregar as palavras de Cristo no mundo. Outros teriam a função de defender a cristandade com as armas e em mãos, bem como defender os fracos. E, por fim, os que tinham a incumbência de trabalhar para que não faltasse o pão para si e para os que defendiam e rezavam. E neste contexto aqui, o lugar que cada pessoa ocupava na estrutura social medieval, era entendida como determinado por Deus. Então, tudo que cada um fazia, olha só como era interessante, né? Cada um era responsável por uma coisa, mas acreditava-se que tudo era determinado por Deus, não era uma escolha do ser humano, era uma determinação divina, era uma determinação de Deus, né? Então, nesse contexto medieval, a partir desse surgimento da sociologia como ciência, nos séculos V ao século XVI, né? Século XV ao século XVI, período da entrada da modernidade. O homem toma ciência das suas capacidades relacionais para desenvolver os segredos da natureza e empregá-las na busca da solução dos problemas da própria sociedade. Então, aqui, percebam que a sociedade acorda e descobre que ela é responsável pela sua vida e não é Deus, nesse sentido, que impregna no ser humano essa ação. Tudo é vontade de Deus. Não. O ser humano, a partir desse conhecimento de ciência, toma noção do que ele é e das capacidades racionais que ele tem. Nesse sentido, a cultura teocêntrica vigente até então perde espaço para a cultura antropocêntrica, que é o homem na medida de todas as coisas. O homem, o centro agora de tudo, é o homem, é o ser, é a razão. E, desse modo geral, pode-se dizer que Deus deixa de ser o centro do mundo medieval e lentamente o homem torna-se o centro, como eu já tinha citado anteriormente. Né? O homem é valorizado como ser individual que busca descortinar as potencialidades humanas. Quer dizer, o homem começa a descobrir as suas potencialidades do fazer do cotidiano, do dia a dia. Ele descobre que ele tem potencial para usar a natureza a seu favor, usar os instrumentos a seu favor. Né? Assim, o homem moderno deseja superar os obstáculos e desenvolver-se enquanto ser humano, bem como o mundo em que ele faz parte. Então, ele desenvolve e tudo em volta do mundo começa a servir a esse ser humano, a esse ser homem. De acordo com Andrei Micheletto e Stério, eles dizem o seguinte na visão desses autores. A nova visão de mundo
que veio a substituir a medieval, o homem, no seu sentido mais genérico, era a preocupação central. As relações Deus-homem, que era enfatizadas pelo teocentrismo medieval, Deus no centro de tudo, foram substituídos pelas relações homem-natureza. Isto significa, com relação ao conhecimento e à valorização da capacidade de o homem conhecer e transformar a realidade. Quer dizer, a partir deste conhecimento, o homem transforma a realidade a seu favor e utiliza essa realidade para mudar, para ajustar suas necessidades e possivelmente transformar a sociedade, né? Nesse período, ocorrem vários eventos que estavam em consonância com tal mentalidade. Brevemente destacaremos aqui os mais importantes nessa mentalidade medieval, como nós vamos perceber agora, né? O renascimento comercial, né? Saindo desse pensamento medieval para uma nova descoberta da sociologia, né? Dos novos pressupostos do que vem a ser, de fato, a sociologia, né? É o renascimento comercial, no sistema feudal da Idade Média, a economia era basicamente agrária e autossuficiente, e a riqueza de uma pessoa era medida pela quantidade de terras. Então, aqui nesse processo do pensamento ainda medieval, o sistema capitalista do período era a agrária, que quem tinha terras tinha poderes, tinha riqueza, né? Esse era o contexto da época. Dentre esses fatores estavam as cruzadas e a produção de excedente. Além disso, outros fatores que estiveram inerentes ao renascimento comercial, como a ascensão do capitalismo, incremento do sistema bancário, o mercantilismo e o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. Olha só, meu querido aluno do serviço social, aqui começa a surgir a burguesia, a tão conhecida burguesia, né? De todo o nosso curso, de todo o nosso enredo do curso de serviço social, né? Então, aqui também existe o renascimento urbano. Na Idade Média, a vida era predominantemente no campo e as pessoas viviam em castelos, lindos castelos, um sonho, né? Mas, enfim, não era um sonho coisa nenhuma para a pobreza, né? Para obter uma segurança maior ou ainda em mosteiros. Contudo, com o renascimento comercial, surgem os burgos, pequenas vilas, né? Os burgos eram pequenos bairros mais afastados dos castelos, onde as pessoas se encontravam para comercializar e trocar ideias, né? Outro também pensamento era as grandes navegações, a descoberta da América em 1494 por Cristóvão Colombo e a chegada das Índias em 1498 por Vasco da Gama e a descoberta ainda do Brasil de 1500. Aqui começa esse período das grandes navegações para a descoberta do mundo afora, né? Outra é as invenções, né? A pólvora era usada pelos chineses para a fabricação dos fogos de artifício, os árabes introduziram na Europa, revolucionou a arte da guerra, né? A bússola também, que foi criada pelos chineses, conheciam, aí os italianos aperfeiçoaram, né, essa bússola, o papel foi introduzido pelos árabes na Europa, né, a questão da utilização do papel e a imprensa do alemão João Gutenberg, sendo que o primeiro livro impresso foi a Bíblia em 1445. Né? Olha só aí as inovações surgidas neste período. Renascimento também do científico, né? Os desdobramentos, o racionalismo e a preocupação com a natureza estimular as pesquisas científicas, né? Pela Escola de Pádua, sob proteção de Veneza, passaram intelectuais como Pietro, Galileu Galilei, Copérnico e outros grandes estudiosos, grandes autores que buscaram a ciência, né? Tudo isso para trazer para avanços para a sociedade. E esses avanços foram significativos ao longo da história, né?
A reforma religiosa, né, e a reforma protestante foi, grosso modo, um movimento com características religiosas, políticas e econômicas, e iniciou com Lutero na Alemanha no século XVI. Vale destacar que os outros pensadores já estavam criticando a igreja anteriormente. Então, foi apenas um grito, um levante de um pensador contra alguns posicionamentos da Igreja Católica deste período, né? Que nós, enquanto estudiosos, recém-saídos do ensino médio, alguns, né, outros há bastante tempo, há um pouquinho tempo, estudamos tudo isso a fundo na história do ensino médio 1, 2, 3, né, primeiro, segundo, terceiro ano, estudamos um pouco essa história, esse contexto da reforma protestante, né? Não vou adentrar muito isso, tá bom? O Renascimento Cultural, que foi um movimento intelectual, artístico e literário, né, ocorrido na Europa, especialmente na Itália, nos séculos V e século XVI, o qual teve entre as suas características a inspiração nas obras da antiguidade grego-romana. E vale ressaltar ainda que a vida cotidiana, né, o sensualismo e o gosto artístico. Então, nesse período do Renascimento, da cultura medieval, as pessoas tiveram aí essa busca pelo artístico, né? Principalmente a questão da sensualização, do sensualismo, né? Onde tiveram muitas esculturas de pessoas nuas, né? Então, começou nesse período a construção artística, né, desse gosto pela arte, pela cultura, tá bom? Então, cara acadêmico, aqui você percebeu que no início da Idade Moderna aconteceu uma série de fatos e eventos que possibilitaram a mudança do desenho da sociedade de cada época, dessa época em questão, né? De certa maneira, impactou sobre a forma de os pensadores teorizarem sobre o mundo e mentalizarem propostas da organização social dentro do seu período específico, claro, né? Neste sentido, até mesmo o entendimento sobre a sociedade começa a mudar. E, de certa forma, a sociologia aparece aqui como uma das áreas de investigação que tem como objetivo de estudo a própria sociedade, né? Principalmente para entender, em princípio, a nova ordem social, econômica, política de cada período, né? Que emergia naquele período em questão, tendo como base os postulados científicos que estavam ganhando força. O que são os postulados científicos? São as buscas da ciência, né? É a busca da ciência que trazia aí inovações para a sociedade, tá bom? Não percamos o foco disso. Aqui também trazemos a mentalidade medieval e a mentalidade renascentista e suas diferenças, né? Vamos poder ler aqui e verificar essas diferenças de mentalidade, segundo esses autores aqui que apresento para vocês, Schmidt e Urbanics. Esses autores trazem aí essa visão predominante na modalidade medieval, na mentalidade medieval, que era o teocentrismo, Deus no centro de tudo. E as obras de arte e livros mais importantes trataram os temas religiosos, né? E o prédio de maior destaque é o da cidade, que era a igreja, né? Nas cidades, o prédio mais destacado era a igreja, né? Como a gente hoje vê nas nossas cidades pequenas, médio, grande porte, um pouco, o que fica mais em destaque no centro da cidade é as igrejas católicas, né? As igrejas do período medieval, né? Na mentalidade renascentista, predominava o antropocentrismo, o homem o centro de todas as coisas, que valorizava a vida na Terra. Então, esse era o principal pensamento, né? Na mentalidade medieval, a verdade deveria ser encontrada nas tradições da sociedade medieval, no que estava escrito na Bíblia, na autoridade da igreja e nos escritos de pensadores como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino.
Então, nessa mentalidade medieval, a verdade estava nesses pensadores, a verdade estava na Bíblia e a verdade estava no que eles diziam sobre Deus, né? Então, esse era um pensamento medieval muito enraizado nesse período, né? Na mentalidade medieval, o ser humano era visto como um certo desprezo, pois este era um pecador, na mentalidade medieval, né? Desta forma, o homem deveria aceitar o sofrimento, pois o homem merece sofrer porque é pecador. Isso era o pensamento filosófico de São Tomás de Aquino, onde ele dizia que o homem nasceu. Quem nasceu pobre tem que viver pobre e sofrer as consequências da vontade de Deus por ele ser pobre. Então, esse era um dos pensamentos, né? Por que ele nasceu pobre? Porque era pecador, e pecador, naquele período, era uma pessoa que via ao mundo para sofrer as consequências do pecado de alguém, da mãe, do pai, dos antepassados. Era assim que pensavam na época, né? E aqui, nesse pensamento, que esse homem deveria sofrer porque era um pecador. Mas já na modernidade, né, no pensamento da modalidade moderna, o homem é a mais perfeita das criaturas. Feita à sua imagem e semelhança, capaz de fazer coisas maravilhosas, máquinas, prédios, viagens, descobertas, pinturas e etc, e etc, e etc. O homem é o ser divino que cria tudo, né? Nessa modernidade, coloca o homem no centro de tudo, por ele ter essa capacidade de transformar as coisas a seu favor. Aqui, na mentalidade medieval, a vida terrena, bem como os bens materiais e o corpo, tinham pouca importância, né, nesse pensamento da mentalidade medieval. O que era precioso era a salvação da alma, fazer parte dos eleitos que habitariam o céu, o paraíso. Já na mentalidade racionalista, renascentista, continua cristã, porém considera que a vida material é muito importante e, além disso, valoriza em muito o corpo, né? Diferente da medieval, a renascentista, sim, ainda cristã, vem para valorizar, sim, o corpo humano, né? O homem, o ser. Nessa mentalidade medieval, tudo o que acontece na natureza deve ser explicado pela vontade de Deus. Então, a ordem social, castigos de Deus, pestes, terremotos, enchentes, destruição, prédio caiu, tudo mais, tudo era vontade de Deus, né? E devemos conhecer o mundo para admirar a obra de Deus e levá-lo pela sua criação. Já para a mentalidade renascentista, os fenômenos da natureza devem ser explicados pelo homem, que com o uso da razão e da ciência consegue conhecer a natureza. Ora, por que o prédio caiu? Aí vem as explicações científicas, dos estudos da engenharia e tudo mais. Então, não é mais pela vontade de Deus, e sim por algo que ou foi mal feito, ou houve uma catástrofe, né, da natureza que destruiu aquilo, que causou dano àquilo. Então, tudo agora deve ser explicado pela ciência em razão desses fenômenos, né? Na mentalidade medieval, continuando, diz o seguinte: as pessoas deveriam se conformar com o modo tal como ele é, porque foi Deus que o quis assim. Aí aqui é uma mentalidade, é um pensamento de São Tomás de Aquino. O homem nasceu assim, deve morrer pobre, viver na pobreza, morrer na pobreza, porque era um ser que não era visto com bons olhos, era um pecador, e esse pecador estava em miséria por conta da vontade de Deus. Olha que pensamento, né? Mas, enfim, era um estudioso da época que pensou desta forma, né? Se o mundo deveria ser diferente, Deus tê-lo ia feito, a única grande mudança possível seria o Apocalipse. Ora, esse tão sofrimento que nós passamos seria bom mesmo o Apocalipse chegar, né? Entretanto, na mentalidade renascentista, o homem pode e deve ser criador, aventureiro,
sonhador e determinador da natureza. Então, aqui, no pensamento renascentista, o homem cria as coisas, o homem traz esse pensamento que cria as coisas, né? Na mentalidade medieval, a natureza é a fonte do pecado. Para a mentalidade renascentista, o homem faz parte da natureza e deve conhecê-la para conhecer a si próprio. Eis o pensamento renascentista. E, finalmente, na mentalidade medieval, a razão, capacidade humana de pensar, deve estar subordinada à fé. Então, o meu pensar deve estar subordinado à fé. Se a fé, a igreja diz que isso é errado, eu não posso ter esse pensamento crítico reflexivo, né? Na mentalidade renascentista, a fé deve prevalecer no sentido religioso, mas na razão deve ter prioridade sobre a fé, quando o assunto é o estudo da natureza. A fé explica aquilo que não se tem explicações. A fé dá sentido àquilo que não tem explicações. Mas aquele que tem explicações, a fé ficaria de fora, aqui, cujo pensamento dos autores basicamente seria esse, né? Frente ao exposto, anteriormente ao cenário vigente ao final da Idade Média, Andrei, Michelot e Seri apresentam aqui outro pensamento. Aliada ao rompimento do mundo medieval, rompeu-se também a confiança nos velhos caminhos para a produção do conhecimento. A fé, a contemplação não eram mais consideradas vias satisfatórias para chegar-se à verdade, né? Um novo caminho, um novo método precisa ser encontrado que permitisse superar as incertezas. Quer dizer, com esse novo método, que é a ciência, a busca do conhecimento, viria a superar essas incertezas trazidas pela fé, pela religiosidade, neste período em questão. Tá? Assim, a sociologia surge como consequência da necessidade das pessoas compreenderem os problemas sociais que estavam aparecendo. Dentre os principais, podemos destacar aí o processo de industrialização, iniciado no século XVIII, né? E ainda tendo como seu início na Inglaterra a Revolução Industrial e outros dois movimentos, né? Que foram a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Esta última sofreu a influência dos princípios iluministas. E o que vem ser, professor? O iluminismo. Me dê aí uma luz, eu não estou lembrando. Vamos lá lembrar o que seria o iluminismo, gente. Vamos lá. O iluminismo foi um movimento intelectual que tinha como objetivo entender e organizar o mundo a partir da razão, contrariando os princípios religiosos, os princípios da fé. Então, o iluminismo vinha trazer a organização da sociedade a partir da razão, do pensamento, do conhecimento, tá? Essa era as principais ideias iluministas. A sociologia nasceu aí num ambiente de profundas mudanças sociais. Assim, a ciência que estuda a sociedade foi construída paulatinamente desde o século XVI, com as correntes do pensamento que estabeleceram os alicerces da modernidade europeia, o racionalismo, o empirismo e o iluminismo. Essas três correntes filosóficas deram grande relevância para a sociologia, né, para o seu surgimento, tá bom? Não vamos esquecer isso. E essas concepções filosóficas, professor? Você aí visualizou que antes do surgimento da sociologia, no período medieval, por exemplo, o entendimento e o funcionamento da sociedade eram tidos como vontade de Deus, né? Vejamos que não é verdade. A evolução foi trazendo outros pensamentos. Mas vejamos aí um exemplo, para mera ilustração aqui, de maneira a se pensar. Por exemplo, na obra da Cidade de Deus, Santo Agostinho, mencionava que esta cidade seria edificada pelos eleitos, ou seja, aqueles que conseguirem a salvação. Então, nesse pensamento da Idade Média, se conseguia essa cidade, construir essa cidade a partir de uma vida regrada na fé, nos bons costumes da sociedade da época, para se chegar a essa cidade perfeita. Entretanto, com as diversas transformações e mudanças da mentalidade dos homens do início da modernidade, a sociologia surgiu com o intuito de, a grosso modo,
entender o funcionamento da sociedade naquele período, ou seja, na busca, não buscar mais explicações de ordem teológica, de ordem da fé, para o entendimento da sociedade, mas sim usando a capacidade, a razão, o conhecimento, os postulados científicos, que eram os estudos, através de muitos autores, como aqui a gente apresenta, como Comte, Marx, Durkheim, Weber, e eles vão apresentar posterior aqui os seus pensamentos em relação a esses períodos, tá bom? Mas você pode ainda se perguntar, o que faz a sociologia de fato, professor? Se você se debruçar sobre tal temática, muitas versões você poderá encontrar ao longo do tempo, ao longo da história, e muitos autores vão te dar várias versões. Mas aqui nós trazemos 3. A sociologia, de modo bem simples, é o estudo sistemático do comportamento social dos grupos humanos. Ela focaliza as relações sociais, como essas relações influenciam o comportamento das pessoas e como em sociedades a soma de tais relações se desenvolve e muda, né? Esfera, trazendo aqui esse conceito de sociologia, né? A sociologia é uma tentativa de compreender o ser humano, conectar-se em nossa vida social. Tipicamente, não enfoca a personalidade do indivíduo como causa do seu comportamento, mas examina a interação social, os padrões sociais, por exemplo, papéis, classes, culturas, poder, conflito e a socialização do processo, como Sharon, trazendo mais um conceito de sociologia. A sociologia poderia ser definida como uma disciplina acadêmica que examina o ser humano como ser social, resultado de interação, da socialização dos padrões sociais. É uma perspectiva que se preocupa com a natureza do ser humano, o significado da base da ordem social. Então, Sharon traz outro sentido para o conhecimento desse conceito de sociologia, tá bom? E aqui, gente, nós encerramos essa aula de hoje, essa aula, vendo um pouco dos conceitos da disciplina de teoria sociológica. Não esqueçam de estudar todos os conteúdos que serão enviados para vocês, a apostila e outros conteúdos anexos, para que vocês estudem, possam compreender um pouco do que vem a ser sociologia, esses teóricos que trazem esse conhecimento da sociologia para o nosso engrandecimento enquanto estudantes do serviço social. Sociologia tem tudo a ver com o curso de serviço social, porque ele estuda a sociedade, e nós, enquanto assistentes sociais, estaremos dentro dessa sociedade, tentando compreender essa sociedade, né, ao nosso processo de trabalho. Então, parabéns a todos, muito obrigada e bons estudos. Não esqueça, mais uma vez, de responder as atividades e continuar os estudos para melhorar o conhecimento de vocês, até mesmo para o mercado de trabalho. Tá bom? Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.